Neste vídeo, eu vou te contar como eu ajo para construir uma conexão sólida com os meus pacientes. Falar sobre a importância da aliança terapêutica na terapia cognitivo-comportamental e como eu conheci as estratégias que fazem a diferença no sucesso terapêutico. Eu também vou compartilhar com você as estratégias que transformaram a minha prática clínica em certos contextos de aliança que podem revolucionar os seus atendimentos. Eu vou te contar sobre uma experiência pessoal de criação de aliança que mudou a minha forma de trabalhar com a TCC. E mais de um dos casos reais que eu atendi e nos quais eu precisei agir no sentido de solidificar a aliança. Se você está aqui, é porque está buscando melhorar os seus resultados práticos na clínica. Portanto, você chegou ao vídeo certo. Fica comigo até o final, porque eu vou compartilhar insights valiosos e práticos capazes de transformar a sua abordagem terapêutica. Transformar a prática clínica? Vai ter exemplo prático ou eu tô aqui só de curioso? Tá aí uma coisa que eu quero saber. Pessoal, para quem não sabe, nós temos um encosto nesse canal, que ele é chamado de Guilherme. Ele sempre aparece para acrescentar alguma coisa, ou só mesmo para atrapalhar mesmo. Então, sim, Guilherme, já eu vou dar exemplos, tá bom? Segura a ansiedade e fica comigo até o final. Me fala a verdade, alguma vez você já sentiu que estava perdendo o seu cliente por dificuldade em estabelecimento de vínculos? Olá, eu sou o Fernando Dias, ex-psicólogo por decisão própria. No final do vídeo eu te digo o porquê e terapeuta cognitivo-comportamental. E este aqui é o canal Viver de TCC, onde nós falamos tudo sobre a terapia cognitivo-comportamental para um público bem fiel, oferecendo conteúdos ricos para psicoterapeutas, psicólogos, médicos e todos os interessados em saúde mental. Vamos começar o assunto? Olha só, a aliança terapêutica é, sem dúvida, a pedra angular da TCC. Mas o que realmente significa construir uma aliança sólida com seus pacientes? Bem, a aliança terapêutica se refere ao vínculo colaborativo entre o terapeuta e o paciente, baseado na confiança, no respeito mútuo e nos objetivos compartilhados da terapia. E quando o paciente se sente que o terapeuta está do seu lado, não só guiando, mas também apoiando na sua jornada, as coisas ficam mais fáceis. Daí que essa conexão ela é essencial para que a terapia seja eficaz. Significa que, sem essa base sólida, as técnicas de intervenção da TCC podem perder muito do seu impacto. E, para ilustrar isso, deixa eu te contar uma história sobre um paciente que eu tive uma vez e que chegou ao consultório muito resistente, desconfiado de qualquer processo terapêutico. No começo, ele mal falava comigo. Se tratava de um caso em que eu não devia ter aceito desde o início, porque ele foi encaminhado por terceiras pessoas. E ele, de verdade, não queria ser atendido. Mas, nessa época, eu ainda era um psicólogo inexperiente, sendo que eu já sabia que antes de aplicar qualquer técnica de TCC, eu tinha de construir uma aliança. Portanto, nesse caso específico, nós dedicamos as primeiras sessões a estabelecer confiança. Nós conversamos sobre interesses pessoais, desafios diários e pequenas conquistas que ele tinha na vida. Uma coisa engraçada é porque ele se tratava de um paciente Nisei de 20 anos, com muito sotaque japonês, e eu me dei mal porque ele gostava muito de falar sobre futebol. E eu nunca, na vida inteira, compreendi nada de futebol. Então, ao invés de esconder isso pra ele, que evidentemente ele ia perceber tudo o que ele falava pra mim sobre futebol, na primeira sessão, eu pedia que ele me explicasse. E ele ainda dizia: brasileiro que não entende de futebol? Que coisa esquisita. Engraçado, né? Bom, na segunda sessão, ele passou a se abrir completamente comigo. E a nossa relação terapêutica, de verdade, se fortaleceu. No caso específico dele, ele era um estudante de cursinho de vestibular que sofria bullying pelos seus colegas que eram bem mais novos que ele e ainda por cima chamavam ele de E ele, como era um sujeito muito sério, não gostava. E a verdade é que, certa vez, ele fez uma coisa estúpida mesmo, que foi reagir a isso, tirando uma faca gigante de dentro da mochila dele. Ou seja, um enfrentamento não adaptativo, bem inadequado mesmo, e perigoso ainda por cima. Principalmente pra ele, né? Porque se alguém tivesse pego aquela faca, ele ia acabar na delegacia. Quem sabe até preso, não é verdade? E isso de um cliente chegar calado e na segunda sessão ele desatar a falar, é uma coisa
coisa comum mesmo, viu, gente? O tanto que uma pessoa chega travada no início é o tão rápido que ela se destrava com pouquíssimo tempo se você souber manejar. Devido a que é natural que alguns pacientes se sintam desconfiados ou hesitantes no início do processo terapêutico, motivados por experiências anteriores negativas com a terapia ou simplesmente pelo medo do desconhecido, que parecia ser mais esse o caso do meu cliente Nisei. E deixa eu te contar uma coisa que eu percebi com a experiência. Isso se deve porque, com raríssimas exceções, como seriam os casos de depressão maior, por exemplo, que eles às vezes são acompanhados de sinais de mutismo, a verdade mesmo é que os clientes desejam de verdade falar. Eles geralmente só estão travados e meio escabriados, compreendeu? Compreendi perfeitamente. É tipo falar com um gato arisco, né? Você se abaixa, fica quietinho e torce para ele vir falar com você. Pois é, o Guilherme sempre encontra uma forma de colocar as coisas no jeitinho peculiar dele, né? Mas a verdade é que é aqui onde o manejo terapêutico entra em jogo. E mostrar ao paciente que você está ali para ajudá-lo, em lugar de culpá-lo, independentemente das suas reações iniciais, pode muito ajudar a superar essa barreira. Imagina o caso desse meu cliente. As únicas intervenções que ele teve foram dos parentes próximos e alguns colegas que mantinham um certo respeito por ele a princípio. Mas principalmente da mãe, que apesar dela estar cheia das boas intenções e também por falta de conhecimento, a única intervenção que ela fazia era criticando o meu paciente, dizendo coisas como: "Tu tá doido, fulano? Levar uma faca pra aula? Por que tu faz isso? Tu quer ser preso? Tu quer morrer?" No lugar, claro, de explorar os seus pensamentos e sentimentos de forma compassiva. Portanto, durante a criação de vínculo e com o uso da paciência e da escutativa, esse meu cliente foi se sentindo mais seguro para explorar as suas motivações mais profundas e difíceis comigo, permitindo, eventualmente, é óbvio, um contínuo progresso terapêutico. Deu até vontade de te contar a história dele todinha aqui, porque foi um caso emocionante. Olha, eu vou te falar, é sempre emocionante quando a gente consegue ajudar as pessoas. Mas eu te conto esse caso melhor e como eu fiz para trabalhar os pensamentos, os comportamentos dele em outros vídeos, tá bom? Porque, por enquanto, nós vamos nos ater ao assunto desse vídeo e falar mais diretamente sobre as estratégias práticas para construir a aliança terapêutica que eu fui descobrindo durante a minha experiência clínica. Primeiro, como eu já te demonstrei, é fundamental mostrar empatia genuína, independentemente do uso de qualquer protocolo ou técnica, já desde o início. Porque sem essa empatia e esse vínculo, a terapia simplesmente não caminha. E o fato é que, quando você demonstra interesse verdadeiro pelas experiências e sentimentos do paciente, isso ajuda a criar um ambiente seguro e acolhedor. Segundo, a comunicação clara e transparente é crucial desde a primeira sessão, o que significa deixar claro para o cliente o que, paradoxalmente, parece já suficientemente claro para nós, que é a questão óbvia de que aquele é um ambiente sem julgamentos e que, diferentemente do que possam ter feito os seus parentes ou seus colegas, eu não estou lá para julgá-lo. E eu te falo isso porque, apesar de nós sabermos como a terapia funciona desde o primeiro dia da escola, os clientes não são obrigados a saber disso da mesma forma como nós sabemos. E eles podem acreditar que nós somos só mais uma das pessoas na vida deles, trazendo críticas ou incapazes de compreender o que está acontecendo com eles. Você copiou? Bom, vamos lá. Outro ponto importante para a aliança é a flexibilidade. Flexibilidade é saber que cada paciente é único e pode responder de maneiras diferentes às abordagens. Como você viu, eu não comecei o caso com o meu cliente Nisei de qualquer maneira. Eu senti a reação dele e deixei o protocolo para lá em breves instantes, o suficiente para poder escutá-lo, enquanto de verdade ele resolveu desabafar, falando mesmo de assuntos que nada tem a ver com o histórico de relevância para o caso dele, até porque nesse momento o cliente sequer tinha expressado qualquer tipo de queixa. Significa que adaptar as suas técnicas e estratégias às necessidades individuais do paciente pode fortalecer a aliança e aumentar a eficácia da terapia. Outra coisa que eu já faço hoje, desde o início, como vacina, quando eu me comunico pela primeira vez com um novo paciente, é buscar descobrir se existe nele uma motivação real para fazer
a terapia. Em outras palavras, se os sintomas que ele me traz são realmente limitantes ao ponto de impedir que ele haja na sua vida em busca dos seus valores fundamentais. Ou, dito de outra maneira, que esses sintomas estão impedindo ele de viver e de buscar a sua felicidade. E eu explico logo para o cliente que para o sucesso da terapia é fundamental que ele assuma certos níveis de comprometimento, deixando o mais claro possível, sem atropelar o paciente, como funciona mais ou menos o processo terapêutico, os objetivos das sessões e como a TCC pode ajudar o cliente a alcançar esses objetivos e o tanto que ele pode reduzir a possível ansiedade que ele experimente diante de uma situação desconhecida e, com isso, buscar aumentar, obviamente, a sua cooperação. Essa parte se refere à psicoeducação, que se você clicar em algum lugar por aqui, eu acredito que você vai achar um vídeo também sobre ela no nosso canal. Dá uma olhadinha. Olha, uma outra coisa que pode acontecer é que você atenda a clientes com históricos de experiências ruins em terapias anteriores e que se mostram na defensiva e relutam em confiar em você. Nessa hora, o que eu faço é que eu sou super honesto mesmo. Eu digo mesmo para eles que nem sempre as coisas vão sair da forma como nós esperamos e que eu prometo que eu vou dar o meu melhor, baseado em todo o meu conhecimento técnico e interesse pessoal para fazer que essa sua nova experiência seja diferente. E sim, você não entendeu errado quando eu falei de interesse pessoal, porque eu sinceramente acredito que agir com profissionalismo não pode nunca excluir o interesse pessoal em ajudar uma pessoa que nos busca e que está pagando com a esperança no alívio do seu sofrimento. Eu até comento de forma rápida algumas questões estatísticas de como a terapia pode ajudar o cliente, porque dados da realidade podem sim ajudar a infundir uma esperança realista e desejada em todos os casos mesmo. Mas eu enfatizo muito o meu interesse pessoal em ajudar o cliente. E eu explico que isso se deve porque eu decidi ser terapeuta, que eu podia ser qualquer coisa na vida, que eu podia ser médico, pedreiro, engenheiro. Só que a terapia, para mim, ela foi uma escolha consciente, uma missão, algo que me faz sentir um forte sentimento de realização na vida. E eu deixo essas informações bem claras para ele nessas circunstâncias. Agora, tem um outro caso muito comum que já aconteceu comigo diversas vezes. Não sei se já aconteceu com você, mas antes de eu te falar sobre isso, deixa eu te lembrar de ficar por aqui, que nós ainda temos muito conteúdo para abordar nesse vídeo e que, se você tá gostando, lembra de deixar o like e se inscrever no canal, porque eu tô tentando ser um youtuber. Outro caso que eu tenho para te contar foi de um paciente que evitava explorar emoções. Ah, então ele te contratou para ser o Google dele, né? Só para te fazer perguntas e nada de falar de sentimento. É mais ou menos isso, Guilherme. A verdade é que quando nós passamos o plano de ação para casa, o RPD, por exemplo, ele preferia discutir os aspectos racionais, evitando o registro emocional que está lá no papelzinho, né? E ainda, ele mudava de assunto ou ele respondia de forma vaga toda vez que, na atenção terapêutica, nós perguntávamos isso para ele. Você sabe o que eu fiz nesse caso? Bom, primeiro eu sinalizei para ele que eu estava percebendo essa dificuldade no paciente e eu busquei uma forma de fazer uma autorrevelação. Para que você tenha uma ideia, caso você não esteja familiarizado com esse termo, a autorrevelação é quando o terapeuta expõe uma história pessoal de forma intencional e estratégica. Agora, observa a regra fundamental. A autorrevelação é sempre com a finalidade de beneficiar o paciente, tá bom? Para beneficiar o paciente e a terapia. E nunca por mera deliberalidade, tá certo? Acontece que todos nós somos muito parecidos e até mesmo quase iguais em diferentes épocas das nossas vidas. E, puxando pela memória, eu próprio, quando eu era bem mais jovem, eu fui um adolescente bem nerd, sabe? Daqueles que eram meio imaturos. E eu passei uma fase que eu chamo de entusiasmo científico. Ou seja, uma fase que me provocou agir de forma muito racional todo o tempo. Para você ter uma ideia, eu até cometi uma evitação buscando explicar os motivos científicos do encerramento da vida para os meus familiares bem mais velhos que eu, quando a minha tia-avó de 80 anos, com quem eu tinha muito convívio, eu era muito apegado, tinha morrido repentinamente de um infarto fulminante. No lugar, é claro, de eu sofrer a morte dela. Eu tenho até vergonha de te comentar isso hoje com você. Mas eu conto também todo envergonhado para os meus pacientes esses casos, porque eu sei que quando eu demonstro isso, quando eu demonstro que eu estou compreendendo em alguma medida o que eles estão passando e como eu já me comportei como eles, numa circunstância como eu acabei de te comentar, isso é útil para a criação da aliança terapêutica. E no caso desse paciente que não gostava
acaba de falar de sentimentos, eu explico o significado do que vem a ser uma evitação, das consequências que ela pode trazer e as formas de reestruturar esse sentimento e esse comportamento no sentido de criar um relacionamento mais saudável com ele próprio. Agora, já aconteceu comigo também diversas vezes os casos em que o paciente assume um papel passivo, ou seja, aquele paciente que espera que o terapeuta resolva todos os seus problemas sem participar ativamente com ele. Hoje em dia, eu te confesso que esse tipo de paciente já não tem mais oportunidade comigo. Isso porque eu já te comentei que eu falo de compromisso desde o primeiro contato e explico o mais rápido possível o processo terapêutico no qual, evidentemente, ele vai ter que participar, não é verdade? E por esse motivo é que eu acredito que o contato inicial que nós fazemos com o paciente, seja por telefone ou presencialmente, ele se trata da maior oportunidade que nós temos para nós já irmos introduzindo uma série de vacinas no cliente. De maneira que, se ele apresentar comportamentos indesejados durante os atendimentos posteriores, eu possa voltar a ele e dizer calmamente: fulano, conforme eu te comentei desde o nosso primeiro contato, a terapia implica nisso, 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 nisso. Você tá lembrado? Então eu te recomendo que nesse primeiro contato você introduza essas vacinas, tá bem? Você faça uma lista de umas vacinas que você acha que vão ser muito importantes para a criação logo de uma futura relação terapêutica que tá se iniciando ali, tá bem? Bom, além de tudo isso que eu te comentei, o trabalho com feedback contínuo também é essencial para manter a aliança ao longo do tempo. Isso porque nós perguntarmos regularmente ao paciente como ele está se sentindo em relação ao processo terapêutico é nós estarmos abertos a ajustar a nossa abordagem conforme isso for necessário. O fato é que o processo terapêutico ele é dinâmico e ele deve ser ajustado continuamente. E por isso que pedir regularmente ao paciente um feedback sobre como ele está se sentindo em relação às sessões é essencial para fortalecer o vínculo e a aliança. Isso não só melhora a eficácia da terapia, mas também mostra ao paciente que você valoriza a opinião dele e está comprometido com o seu bem-estar. E sobre o feedback, nós temos também um vídeo acerca dele aqui no canal que eu vou procurar colocar em algum lugar clicável na descrição ou aqui por cima para você, tá bom? Bom, vamos aprofundar um pouco mais nessas estratégias de criar aliança com o seu paciente. Mas primeiro deixa eu falar uma coisa que é muito importante para mim. Se você quiser deixar um comentário, e por favor comenta esse vídeo, eu só te peço que você escreva a palavra mágica aliança terapêutica antes do seu comentário. Ou seja, aliança terapêutica, vírgula, comentário. Isso me ajuda a demonstrar pro YouTube também que o vídeo está sendo relevante e para você também é bom, porque serve como marcação para eu saber que vídeo você estava assistindo quando comentou e assim eu posso responder mais adequadamente ao seu comentário, tá bem? E além disso, essa forma de interação ela é fundamental, do mesmo jeito, para que eu possa entender melhor as suas dúvidas e fornecer respostas mais precisas e relevantes do que você está me perguntando. E ainda, é através dos comentários que você pode fazer perguntas e sugerir temas de vídeos que me ajudam a melhorar continuamente o conteúdo desse canal que eu tô produzindo para você. Outra coisa também super importante, tá? Se você quer assistir a todos os vídeos do canal na sequência, é só você ir na aba playlists e procurar a playlist contínua todos os vídeos do canal. Lá você vai assistir na sequência, desde o primeiro vídeo até o vídeo mais recente. Então, dito isso, vamos falar agora sobre a empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do seu paciente. Isso não significa só ouvir o paciente, mas realmente entender as suas preocupações e a sua ansiedade e as suas esperanças. Empatia, gente, é o que permite que o paciente sinta que você não tá se comportando só como um profissional, mas que você tá ao lado dele, como alguém que genuinamente se importa com ele. Deixa eu te comentar um outro caso que ilustra bem isso. Uma vez eu trabalhei com uma paciente que estava lidando com um luto prolongado complicado. E ela sentia mesmo que ninguém ao seu redor compreendia o luto dela. Isso porque ela ficava recebendo conselhos, né? Do tipo, o tempo já passou, você tem que melhorar e tudo mais, enfim. Bom, o que eu fiz? Durante as nossas sessões, eu não só ouvi as palavras dela, mas também eu prestei atenção às emoções por trás das palavras dela. E eu não sei de fato se eu ia receber críticas de um colega mais ortodoxo. Mas a verdade da minha vida naquela época é que eu estava na mesma situação da paciente. Não fazia 2 meses que o meu pai tinha morrido. E novamente, o que você acha que eu fiz? Eu fiz uma autorrevelação. Eu contei pra ela uma parte da minha experiência e de como eu estava lidando com isso também. E esse nível de empatia fez com que ela se sentisse de verdade compreendida e apoiada, o que foi fundamental para o processo de cura dela.
Além disso, como eu já te falei sobre a psicoeducação, é importante ser transparente sobre o que a terapia envolve, né? Isso porque tem muitas pessoas que têm expectativas ou medos infundados sobre a TCC. Que, aliás, era claramente o caso do meu cliente Nisei, que eu comecei contando para você nesse vídeo. Portanto, explicar claramente cada etapa do processo terapêutico, desde a definição dos objetivos até a descrição das técnicas que vão ser usadas, foi fundamental para ajudar a reduzir a ansiedade, por exemplo, dessa e de outras pacientes. Isso porque quando as expectativas são claras e realistas para o paciente, a colaboração se torna mais fácil e o paciente se sente mais seguro para se engajar no processo. E estamos falando de vínculo, né? A propósito, falando de novo sobre a flexibilidade no tratamento, é fundamental que a gente tenha em mente o seguinte, que apesar de que a TCC ela é uma abordagem baseada em evidências, isso não significa que ela deve ser aplicada de maneira rígida em todos os seus níveis e protocolos, tá bom? Isso porque cada paciente é único e o que funciona para um paciente pode não funcionar para o outro. Portanto, adaptar as técnicas e estratégias às necessidades individuais de cada paciente pode fazer uma enorme diferença, tá bom? Mesmo que a princípio você tenha de falar de futebol. Um outro exemplo que eu tenho para te contar aqui foi de um paciente com ansiedade que ele respondia melhor às técnicas de relaxamento e às técnicas mais orientadas à terapia de aceitação e compromisso do que as técnicas de reestruturação cognitiva tradicionais da TCC. O que é que você acha que eu fiz? Eu passei para aceitação e compromisso no lugar de TCC, entendeu? Pelo menos com o primeiro enfoque. O que isso significa que, ao adaptar a abordagem da gente, nós conseguimos avançar significativamente, deixando o paciente genuinamente comprometido com o seu bem-estar e com compreensão de que o processo terapêutico está sendo eficaz para ele. Isso cria crenças facilitadoras no cliente. E observa que essas crenças são importantes. Elas são pensamentos positivos e adaptativos que o cliente desenvolve ao longo da terapia, acreditando na eficácia da terapia e principalmente na sua capacidade de mudança dele, né? E uma aliança terapêutica forte pode ajudar o paciente a internalizar essas crenças, promovendo um ciclo de confiança e cooperação, entendeu? Essa sinergia entre a aliança terapêutica e as crenças facilitadoras cria um ambiente terapêutico muito propício ao crescimento e à mudança, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre alguns desafios que podem surgir na construção da aliança terapêutica. Só que deixa eu vender primeiro o meu peixe antes, tá bom? Sim, porque você não acha que eu ia, de verdade, deixar de vender o meu curso para você durante esse vídeo, não é mesmo? Isso mesmo. Acontece que eu possuo um curso pago bem baratinho, mas é bem baratinho mesmo, tá, gente? Com 7 horas de duração, chamado de Introdução Prática à Terapia Cognitivo-Comportamental, que você deve comprar para me ajudar. É através dele que eu sustento o canal. Uma porcaria esse curso. Eu já fiz, não compra não. É só estudo de caso. Cala a boca, Guilherme! Isso é mentira! Muito pelo contrário, além do curso ser muito bom, o curso custa o preço de um café com leite e de um salgado no shopping e eu te provei isso pra você nesse vídeo que tá por aqui. É só você dar uma olhada. E o conteúdo do curso é muito bom também. O curso é totalmente voltado à prática clínica e, por enquanto, as suas primeiras 4 aulas são ainda por cima completamente grátis e está hospedado na maior e mais confiável plataforma de cursos online do mundo, disponível no link aqui embaixo. Para experimentar essas aulas gratuitamente, é só você clicar no link que se encontra na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado que tá por aí em algum lugar que você vai achar com certeza. E olha, eu vou te contar um segredo. Se você fizer a inscrição por esse link que eu te falei, eu vou te cobrar muito mais barato ainda do que o preço que eu te comentei no vídeo aqui em cima, tá bom? Porque essa promessa é por tempo limitado, tá? Então, corre lá e vamos nos ajudar juntos. Bem, voltando quanto aos desafios que podem surgir na construção da aliança terapêutica. Vamos falar deles. Tem uma coisa que pode acontecer durante o processo, que são as rupturas na aliança. E calma, não se desespera. Essas rupturas podem ocorrer por várias razões, como por exemplo, mal-entendidos ou discordâncias sobre o tratamento. Imagina um paciente que, por exemplo, começou a terapia animado, mas só que depois de algumas sessões, ele sentiu que as suas necessidades elas não estavam sendo compreendidas. Num encontro, o terapeuta faz uma intervenção direta, interpretando um comportamento do paciente como sendo uma resistência ao tratamento. No entanto, o paciente percebe a interpretação como uma crítica pessoal que o terapeuta está fazendo para ele. E isso faz o paciente se sentir julgado e mal compreendido, evidentemente. Ele se fecha emocionalmente, responde com menos entusiasmo e passa a cancelar as sessões com mais frequência. Quando isso acontece, é crucial abordar o problema de maneira aberta e honesta desde o começo. Mostrar para o paciente que você está disposto a trabalhar junto com ele para resolver essas questões, na busca de reparar a aliança e também fortalecer a aliança. E deixar claro que aquilo que você falou não foi de propósito, porque você não tem a intenção de fazer isso, evidentemente.
pacientes. Outra coisa importante, e que às vezes atua como um desafio, né, na aliança terapêutica, é a necessidade de você demonstrar autenticidade. Os pacientes, eles conseguem perceber quando o terapeuta está sendo formal demais ou não está sendo genuíno, compreendeu? Portanto, nada de fingimentos durante o atendimento com os seus pacientes. Eu sei que é chato de falar e de ouvir isso, mas nós sabemos que às vezes acontece quando nós estamos conversando. Essa postura de distanciamento só atrapalha a formação do vínculo terapêutico. Se você decidiu abraçar essa profissão, é fundamental você se entregar o melhor possível na ajuda da pessoa que está te buscando. Ser autêntico nas suas interações, compartilhar suas próprias vulnerabilidades de maneira apropriada, claro, e mostrar que você também é humano, pode ajudar a construir uma aliança mais forte e verdadeira. Afinal, a aliança é um processo contínuo de construção e manutenção. Cada interação com o paciente é uma oportunidade de fortalecer essa conexão. O paciente não precisa saber nada sobre você que não seja beneficioso para a terapia. Em contrapartida, você também não precisa se esconder como se você fosse um camaleão na floresta quando se sente à vontade em dividir experiências da sua vida que podem auxiliar o cliente. Afinal de contas, clientes espertos, eles percebem que uma pessoa não pode ser tão perfeita assim, se for isso que você estiver tentando demonstrar para eles. Portanto, invista tempo e esforço para criar uma relação baseada na confiança, empatia e colaboração. Isso não só melhora os resultados terapêuticos, mas também promove uma experiência mais satisfatória para você e para o seu paciente. Ah, e sabe quando eu te disse sobre o motivo de eu ter deixado de ser psicólogo? Pois é, eu fiz isso para atender a legislação brasileira, porque eu não posso atender como psicólogo morando fora do Brasil, só como terapeuta, entendeu? E a propósito, sobre as crenças facilitadoras que nós comentamos nesse vídeo, eu tenho um vídeo todinho que fala sobre elas e que você vai acessar clicando em algum lugar por aqui, tá bom? Tchau, a gente se vê na próxima!